E aí, você já assistiu a segunda temporada de Cidade Invisível? Se sim, você deve saber que o Lazo é um dos personagens que roubam a cena. Teve até uma certa cena dele que me deu um certo medo. Mas você sabe qual que é a lenda do folclore que ele representa? Será que ele é a mãe do ouro ou o pai do mato? O que era aquele brilho nos olhos dele e quais os poderes dele? E acredite ou não, essa lenda dele, de certo modo, nem é tão brasileira assim. Se ficou curioso, vem comigo que eu vou te contar tudo isso e muito mais. Eu voltei a enxergar. E se eu voltei a enxergar? Se você gosta de Cidade Invisível e também de lendas brasileiras e quer mais vídeos assim aqui no canal, deixa o like, se inscreve e comenta aí. E não esqueça também de compartilhar o vídeo, que quanto mais ele vai bem, mais rápido eu trago mais vídeos assim. Bem galera, seguinte, eu acabei de assistir a segunda temporada de Cidade Invisível faz alguns dias. Sendo bem sincero, eu acabei me decepcionando um pouco, principalmente com a transformação de alguns personagens. Aí eu já ia até me esquecendo, mas se você não percebeu ainda, nesse vídeo aqui terão muitos spoilers. Mas indo para o foco do vídeo aqui, teve um personagem que me chamou muita atenção desde a primeira aparição dele, que é o Lazo, que é interpretado pelo Mestre Seba. Inclusive, o cara é muito bom, hein? Assim que o Lazo aparece pela primeira vez, que já é no primeiro episódio, quando o Eric renasce, ele acaba chegando até a área dos garimpeiros, e bem na hora que eu bati o olho no Lazo, eu pensei, pô, tá aí, finalmente teremos o Boitatá. Só que é meio claro que eu errei, né? Eu pensei isso porque ele tava de olho fechado e tinha muito fogo na cena, e eu achei que eram referências ao Boitatá, né? Porque ele é uma cobra gigante que tem vários olhos e é de fogo. Mas infelizmente, ou felizmente, não foi dessa vez. Logo depois disso, o Lazo rela no Eric e aparece uma cena pra gente que é como se estivéssemos vendo por dentro da Terra. E sendo bem sincero pra vocês, por causa dessa visão, eu ainda achava que ele poderia ser o Boitatá, porque eu achei que era a visão de calor de uma serpente. E agora, falando isso, eu me sinto bem idiota. Bem, mas aí o Eric acaba indo para o hospital e lá uma mulher fala para ele que aquela região que ele tava era uma área de garimpo, ou seja, aquela visão era do ouro da região e não uma visão de calor. E eu lembrava que tinha uma lenda que fazia exatamente isso, que as pessoas viam o ouro, o tesouro dentro da terra, só que eu não lembrava o nome. E pesquisando um pouco depois que acabou o episódio, eu descobri que era a lenda do Zaori. Só que na verdade eu pesquisei à toa, né? Porque na própria série fala o nome da lenda quando ele se encontra com a Luna dentro da prisão da Débora. Porque os meus olhos brilharam quando olhou para seu amuleto. A lenda do Zaori. Acho que eu já li sobre você. Zaores é uma lenda do Rio Grande do Sul, não é uma lenda de criaturas ou algo do tipo. Segundo a lenda, Zaores são homens que nasceram na Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, ou Sexta-feira Maior, seja lá como você queira chamar. E esses homens têm um brilho especial, chamativo, misterioso, um brilho diferente nos olhos, que é exatamente o brilho que aparece nos olhos do Lazo. Inclusive, no último episódio, tem uma cena que me arrepiou, que me deu um certo medo, né? Que mostra muito bem esse negócio do brilho que os Zaores têm nos olhos. Esse brilho nos olhos dá habilidade para o Zaori de ver todo tipo de coisa escondida, todo tesouro oculto. Não há nada que se esconda deles. Eles veem através de todo o corpo opaco, ou seja, é como se a visão deles fosse basicamente um raio-x o tempo todo. Os tesouros enterrados, as minas de ouro que ninguém sabe exatamente onde procurar, as jazidas de diamante, todos os tipos de coisas valiosas são encontradas e localizadas pelos olhos brilhantes de um Zaori. Seja lá onde essas coisas estiverem, debaixo de um monte de pedra ou debaixo de um monte de terra. Inclusive, isso também é mostrado pra gente pela própria série, quando o Castro chama o Lazo para uma festa ou um encontro que ele estava fazendo lá com várias outras pessoas e pede para os seus convidados guardarem os tesouros e manda o Lazo achar. O poder de um Zaori funciona muito como aquelas pessoas que usam um graveto para achar água ou ainda aqueles equipamentos de achar metal. Desse mesmo jeito, os Zaori mostram onde estão os diamantes, a barra de prata, a barra de ouro, joias, armas raras, mesmo que essas coisas estejam enterradas a centenas de quilômetros dentro do chão. Os Zaori fazem parte de umas lendas ligadas ao ciclo do ouro. Inclusive, eles são uma figura comum em toda a América do Sul, não apenas no Brasil. Outros lugares, por exemplo, são o Paraguai e o Chile. Pela série mostrar muitas vezes o Lazo achando ouro
Ouro, eu vi que teve uma galera que confundiu ele com uma outra lenda que é ligada a isso também. Na realidade, confundiram com as 3, que já eu falo mais sobre elas. Mas uma que eu acho importante já falar aqui pra vocês é a lenda da Mãe do Ouro. Caso você não conheça a Mãe do Ouro, ela é uma lenda que é bastante conhecida na região sul e sudeste do Brasil. A aparência dela é de uma linda mulher com os cabelos lindos e dourados que refletem a luz do sol como se fossem o próprio dia. Sempre que aparece, ela está usando um vestido de seda branco. Em outros lugares, ela aparece na forma de uma bola de fogo que se transforma na forma de uma linda mulher. Segundo a lenda, a Mãe do Ouro sai voando pelo ar, indicando onde estão as jazidas de ouro. Dizem que naquelas noites em que o céu está escuro e sem estrelas, uma bola de fogo aparece no céu para mostrar onde o tesouro está enterrado. Como vocês viram, até que dá para confundir um pouco as lendas por causa da relação delas com o ouro. Até porque a lenda do Zaori é bem pouco conhecida, o que até me surpreendeu um pouco, né, pela série escolher essa lenda. Porque no caso da primeira temporada tinha várias lendas que quase todo mundo conhece aqui no Brasil. Mas quando você tira o ouro da jogada, o Lazo não tem nada a ver com a Mãe do Ouro. Primeiramente porque ele é um homem, né? E até agora a série não mudou o gênero de nenhum personagem. Então acho que eles não iriam mudar agora. E também ele não tem a forma de uma bola de fogo, não tem cabelos dourados e, é claro, ele não usa um vestido de seda. Mas voltando para os Zaoris, dizem que a principal missão deles em tempos antigos era mostrar onde os jesuítas, que eram expulsos do local, e até os príncipes de nações indígenas como os Incas, que eram perseguidos pelos espanhóis, estavam escondendo seus tesouros. Os Zaoris eram aqueles que revelavam os segredos e provavelmente eles vieram de muito longe daqui, já que eles revelavam o local onde as pessoas escondiam as suas riquezas, sem se importar muito com o que aconteceria com aquelas pessoas. Nesse caso da lenda já não combina tanto assim com o Lazo, já que ele deixava muitas vezes bem claro que ele não queria ajudar os Castros a encontrarem o Marangatu. Segundo o Câmara Cascudo, esse negócio de tentar acertar onde os tesouros estão escondidos é bem antigo. Faz parte da geomancia, que é basicamente uma adivinhação usando pedras. O mestre que fazia isso adivinhava as coisas fazendo riscos no chão com pedras, formando figuras geométricas ao acaso, e tinha o poder de mostrar onde certas riquezas ficavam. O Oriente estava cheio desses geomânticos, que ajudavam as pessoas a acharem milhões por apenas algumas moedas em troca. Esses poderes que esses mestres tinham pareciam nascer com eles, ou eles adquiriram isso de alguma forma durante a vida. Ainda segundo o Câmara Cascudo, no Conto das Mil e Uma Noites, existia uma substância que quando passada nos olhos, dava o poder de visão de raio-x. A ideia de enterrar dinheiro é uma coisa lá do Oriente. Era um jeito que aqueles que tinham mais posse achavam de esconder as suas riquezas dos soberanos. E com o tempo nasceu os Zaoris, aqueles que revelavam onde as riquezas estavam escondidas. E assim, eles que eram lá do Oriente vieram para as Américas. Os árabes chamavam essas pessoas, que eram mestres em geomancia, de Zahari. E segundo o dicionário hispano-americano, Zahari seria um geomântico, aquele que vê o que está escondido. Em Damasco, na Síria, Zahari tem um poder a mais que é ver espíritos, ou fantasmas. E são eles que ensinam os caminhos para as riquezas que estão escondidas. Uma coisa bem interessante é que apesar dos Zaoris, e dos Zaharis também, pelo visto, saberem onde que está escondido o tesouro, eles não podem ficar com a riqueza para eles, tem sempre que acabar na mão de uma outra pessoa. Outra coisa é que os Zaoris lá no Oriente são bem mais famosos que aqui no Brasil, né? Os árabes têm um costume muito antigo de enterrar não somente o dinheiro, mas também trigo, cereais e etc. Esse costume acabou vindo pra cá e a gente pegou ele. Entretanto, os Zaoris ficaram muito mais para o sul do Brasil, por causa do ciclo do ouro e das missões espanholas. O nome Zaori pode ter relação também com a moeda árabe, que é o Zahen, ou também chamada de Zeheri. E quando os árabes escondiam o Zeheri, aqueles que achavam o dinheiro escondido ganharam o nome de Zahari ou Zahori. Apesar de tudo isso que eu acabei de contar aqui pra vocês, e até da série deixar bem claro, mais de uma vez na verdade, que o Lazo é sim um Zaori, eu vejo muita gente mesmo, dizendo que ele seria o pai do mato, ou o Boyuna, ou até o Cobra Norato. Sendo que o Cobra Norato, coitado, ele foi dormir mais cedo já no primeiro episódio da série. Mas bem, o pai do mato é uma lenda do nordeste do Brasil, ele também é conhecido em Goiás e Rondônia. Em geral, ele é um ser gigantesco. Só de andar ele já faz a terra toda tremer. Ele tem o cabelo todo bagunçado e as unhas enormes. No caso do tamanho não seria tanto problema assim, já que dá pra eles adaptarem ele no tamanho de uma pessoa normal, né? Até o pai do mato lá de Goiás, ele é uma criatura que não é gigantesca assim. Só que assim, o Lazo em nenhum momento ele teve relação com a lenda do pai do mato. O pai do mato não é uma criatura que tem relações fortes com tesouros, ele é muito mais uma criatura protetora das florestas. Inclusive o corpo dele, inteiro basicamente, é invulnerável a qualquer tipo de arma.
exceto um anel dourado que fica em volta do umbigo dele, que é o único ponto fraco dele, que em nenhum momento da série, por exemplo, apareceu. O Boyuna, ou a Boyuna, é o pai ou a mãe da Maria Caninana e do Honorato, que são as duas serpentes que apareceram na série. O Boyuna é possivelmente a criatura mais poderosa do folclore brasileiro, tirando as criaturas que são mais mitológicas mesmo, como a Sharia e o Morcego Eterno. Ele tem poderes até de criação. Se fosse ele ali, no último episódio, por exemplo, não teria nem graça. E o Cobra Honorato, como eu disse pra vocês, não tem como ele ser o Lazo, simplesmente porque o Honorato aparece na série. Ele é a serpente do primeiro episódio da segunda temporada que morre. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like aí, pra mostrar que você gostou, e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau.